Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa aula de introdução aos conceitos de cinemática. A cinemática, só para vocês lembrarem, é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas que deram origem ou que interferem ao movimento. Ou seja, durante o estudo da cinemática, a gente não trabalha com o conceito de força. Primeiro conceito que a gente precisa deixar claro para entender a cinemática e, consequentemente, para depois entender os outros conceitos da mecânica, é o conceito de ponto material, nó ou partícula e, posteriormente, de corpo extenso. Primeiro, vamos começar com o ponto material. Basicamente, nós dizemos que um corpo pode ser considerado uma partícula, um ponto material ou ainda um nó, quando as suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do movimento. Ou seja, se a gente conseguir reduzir esse corpo em um ponto, né, um pontinho só, e sem ter prejuízo da avaliação desse movimento, e a gente consiga estudar esse movimento sem prejuízo algum, é porque ele é um ponto material, ok? Agora, o conceito de corpo extenso é quando as dimensões do corpo não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Ou seja, quando você trabalha, né, quando o movimento em si está sendo avaliado e você não consegue reduzir esse corpo a um único ponto sem ter prejuízo na avaliação do movimento, então a gente necessariamente precisa considerar esse corpo como sendo um corpo extenso. Agora a gente vai trabalhar com os conceitos de movimento e repouso e primeiramente com o conceito de movimento. Fisicamente, nós entendemos que o movimento é quando a posição entre um corpo e o referencial varia em relação ao tempo. Note, por exemplo, né, aqui nesse desenho, que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador fixo na Terra, porque a sua posição muda com o decorrer do tempo. Já o conceito de repouso também é um conceito relativo, também depende do referencial, e repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo. Note, por exemplo, que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus e ao motorista, porque a sua posição em relação a eles é sempre a mesma. Gente, para explicar aqui, né, é importante a gente sempre lembrar do conceito de referencial, de onde este movimento está sendo observado, de onde esse movimento está sendo avaliado. Porque é possível sim que um mesmo objeto esteja em repouso em relação a um dado referencial e em movimento em relação a outro referencial. Outra coisa interessante, uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos durante as aulas é que a física olha para o mundo com os olhares de uma criança. E eu gostaria, né, de exemplificar aqui um caso desses. Por acaso, quando você era criança, né, em alguma vez que você andou de carro, de ônibus, enfim, de qualquer meio de transporte, você já chegou a parar para pensar, né, ou brincar disso quando era criança, que parecia que o teu carro estava parado e que era a estrada e as árvores que estavam passando por ele? Pois bem, pelos conceitos da física de movimento e repouso, esta afirmação nossa, essa forma de ver o mundo de quando a gente era criança, ela está totalmente correta. Porque se o carro está em movimento em relação às árvores também estão em movimento em relação ao carro. Então, o conceito de parado que a gente tem intuitivamente não necessariamente corresponde ao repouso na física, tá? A gente vai ver isso melhor nesse próximo exemplo. O exemplo 1, letra A, né? E considerando, né, enquanto um professor escreve na lousa, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Justifique. Pois bem, o giz, né, enquanto o professor está escrevendo, ele muda de posição em relação à lousa, estando, portanto, em movimento em relação a ela, né? Então, o giz muda de posição e está em movimento. Teve uma pergunta que me fizeram durante a classe que era: mas e se o professor não desgrudar o giz da lousa em nenhum momento, né? Ficar, por exemplo, fazendo linhas contínuas. Ainda assim ele vai estar em movimento? E a resposta é sim. Por quê? Ele não vai estar, neste caso, variando em uma das direções, né? O giz vai estar sempre colado na lousa, mas ele não vai estar colado no mesmo ponto. Ele vai ter, em uma das dimensões, ele vai ter um movimento, né?
Então, numa análise tridimensional desse problema, sim, ainda assim ele é verídico, ainda assim ele está em movimento, tá? Mesmo que o giz não fique desgrudando e grudando novamente na lousa. E a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Justifique. Novamente, pessoal, o que diz, né, se é movimento ou repouso é a posição em relação ao referencial. A lousa, uma vez ela grudada na parede, né, pregada na parede, não vai variar a sua posição em relação ao chão. Então, ela está em repouso. E agora vem a pergunta-chave para saber se vocês entenderam ou não esses conceitos, que é: a lousa está em movimento ou em repouso em relação ao giz? Gente, os conceitos de movimento e repouso são sempre simétricos, isto é, se um corpo está em movimento ou repouso em relação ao outro, está também esse outro em relação ao primeiro, né, na mesma configuração, ou repouso ou movimento. Assim, a lousa está em movimento em relação ao giz e, né, para a gente ficar um pouquinho mais fácil, né, para a gente observar, se houver um inseto pousado em cima do giz, por exemplo, né, o inseto vai estar se movimentando com a mesma velocidade do giz. Então, para ele vai ver a lousa passando por ele. Então, para ele, é a mesma coisa do exemplo que eu dei de quando a gente era criança e olha e parece que as árvores estão passando pela janela do nosso carro. Então, sim, está em movimento. E movimento é um conceito relativo, depende do referencial. Agora a gente vai trabalhar com o conceito de trajetória. O conceito de trajetória, eu trouxe algumas imagens para que vocês possam ir formulando, né, ou na mente de vocês o que deveria ser a trajetória. Do ponto de vista físico, a gente define a trajetória como sendo o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Observem, as posições vão variando no decorrer do tempo. E a trajetória nada mais é que essa sucessão de pontos. Observem que, né, a gente pode descrever a trajetória também como sendo o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento e em relação a um dado referencial. Novamente, o conceito de referencial, o conceito da onde a gente está observando o movimento. Por quê? Simplesmente porque a trajetória muda dependendo do referencial. Se muda o conceito de movimento e repouso, também muda o conceito de trajetória. Vamos ao exemplo, né? Um avião solta uma bomba. Qual é a trajetória dessa bomba? A resposta correta é depende. Depende do quê? Do referencial, de onde a gente está avaliando. Para o referencial, ou seja, para um observador no avião, a trajetória da bomba será um segmento de reta vertical. Isso porque o tempo todo a bomba vai estar embaixo do avião, só vai variar a distância dela em relação ao avião na vertical. E é por isso que a gente observa isso como sendo um segmento de reta. Já para um referencial ou para um observador no solo terrestre, a trajetória da bomba será um arco de hipérbole, ou seja, a gente observa, né, como está ali no desenho, o observador no chão e qual é o movimento, né? É parecido com uma parábola. Ele fica um arco de hipérbole por conta da aceleração gravitacional que a gente vai estudar mais para frente. E ainda, meus queridos, se a gente colocar o referencial na própria bomba, vai ser sempre um ponto, né? A trajetória dela vai ser um único ponto. Porque se eu colocar o referencial na própria bomba, ela vai estar em repouso o tempo todo, ok? Vamos lá, então, observar essa animação para que vocês possam perceber o quanto que a trajetória, né, o conceito de trajetória, ele depende do referencial. Então, nós temos dois personagens. Um personagem está dentro do vagão e ele vai observar uma bola caindo do teto desse vagão. O outro personagem está observando esse movimento da parte de fora e vai observar aquele arco de hipérbole, semelhante ao que o que foi observado no exemplo anterior pelo observador que estava vendo a bomba cair do avião, né? Então, observem que dentro do vagão, o único movimento observado é a bola caindo na vertical. Por quê? Porque o vagão, o observador e a bola estão na mesma velocidade. Então, para ele, a trajetória dessa bola vai ser uma linha vertical.
Já para a observadora que está para fora deste vagão, quando observa, ela está observando a velocidade do vagão e todo o conjunto, né? E o deslocamento para ela, né? Essa trajetória da bolinha vai ser um arco de hipérbole. Conseguem observar? Então, aquela queda vertical é para quem está dentro do vagão observando. E o arco de hipérbole é para quem está do lado de fora, num referencial fixo para o lado de fora, observando o movimento. Agora vamos conversar a respeito do instante e intervalo de tempo, né? Quando a gente precisa resolver problemas na vida real, né? A gente precisa de uma notação, ou seja, uma forma da gente escrever o que está sendo medido. E quando a gente fala em tempo, a notação geralmente é utilizada como um T minúsculo para representar o tempo, e a gente utiliza uma bolinha, né, um zerinho ali, para marcar o tempo de origem, né? Ou seja, quando o nosso cronômetro vai começar a medir o movimento, né? O tempo dentro de uma avaliação de movimento. E a gente pode utilizar somente a letra T, ou o T com o número 1 do lado, para marcar um instante de tempo posterior. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem o tempo 1, né, que foi o tempo 0, perdão, começando no 0 segundos, o tempo 1, né, a primeira marcação, 10 segundos após, e a segunda marcação, mais 10 segundos após. Então, como que a gente faz para medir, né, para fazer esse cálculo dos intervalos de tempo? A gente simplesmente diminui, né, o tempo final do tempo inicial, a gente calcula o delta, né, como eu sempre comento com vocês durante as aulas. A duração definida por 2 instantes de tempo é chamado intervalo de tempo, e a gente calcula ele pelo ΔT. Delta sempre vai ser final menos inicial, sempre, sempre, sempre. Então, nesse nosso caso, o tempo final vai ser 20 segundos menos o tempo inicial, que é 0. Então, o ΔT, a variação de tempo, o intervalo do tempo, nesse caso, é 20 segundos. Vamos falar um pouco a respeito das unidades. A unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Embora a gente usualmente utilize mais as horas para medição do tempo, no sistema internacional é o segundo. Quando a gente precisa calcular, é só lembrar dessa relaçãozinha aqui, que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Só multiplicá-los, né? E a gente tem a equivalência que 1 hora são 3.600 segundos. Beleza? A gente tem também a definição de espaço, que o espaço é a determinação da posição da partícula na trajetória. A posição essa é dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendida entre a partícula e o ponto O de origem. Então, né, a gente pode observar que o espaço ele pode ser tanto positivo quanto negativo, conforme a região em que ele se encontra, conforme a nossa determinação do movimento, né? Porque quando a gente trabalha com essa determinação, a gente sempre busca, né, colocar uma reta orientada para conseguir trazer, né, esses conceitos, conseguir avaliar esse movimento, tá? A gente tem outra definição extremamente importante, que é o deslocamento escalar. É esse cara aqui que a gente precisa aprender na hora de calcular a velocidade. O deslocamento escalar é a diferença entre os pontos iniciais e finais num espaço de uma trajetória. Ou seja, a gente consegue calcular o deslocamento escalar por posição final menos a posição inicial. A gente calcula ele do mesmo jeito que calcula a diferença dos tempos dentro da análise do movimento. Então, vamos lá, para um exemplo bem tranquilo, né? Também, novamente, a nossa reta orientada, que representa o movimento, está graduada, né, no espaço inicial sendo igual a 0, espaço final sendo igual a 20. Então, para a gente calcular a variação, né, o deslocamento escalar, a gente faz o ΔS, que é o 20, né, o espaço final, menos o espaço inicial, que é 0, e nós temos um deslocamento aqui de 20 metros. Exemplo 2. Um homem fez uma caminhada partindo do marco de 10 km e chegando ao marco de 50 km. Qual é a variação de espaço em que o homem percorreu? Novamente, a variação de espaço, né, o deslocamento dele vai ser a diferença entre a posição final e a posição inicial.
Qual é a posição inicial dele? Ele começou a caminhada no marco no ponto de 10 km. Qual é a posição final dele? Ele terminou, né? Ele parou no marco de 50 km. Então, para a gente calcular o deslocamento, basta fazer posição final, 50, menos a posição inicial, 10. E nós temos, né, a quantidade do deslocamento dele equivalente a 40 km. Então, o homem percorreu durante a caminhada 40 km, sendo este o valor da variação do espaço, que a gente calcula como ΔS. Terceiro exemplo, Bob Esponja, dos desenhos animados, sabia que o Patrick estava a 50 km de distância. Bob Esponja quer saber qual é a sua posição inicial se o Patrick está sobre o marco de 50 km. Observem que aqui o que a gente quer saber é a posição inicial. Então, nós temos a mesma forma de resolver. E a posição inicial é o que a gente precisa, o que a gente quer saber. A posição, né, a variação é 50 km, porque no exercício ele fala que o Patrick estava distante 50 km do Bob Esponja. E o espaço final, né, que é o espaço onde o Patrick está, ele está sob o marco de 50 km. Então, a posição inicial do Bob Esponja é o marco do 0 km, ok? Bora lá! Essa foi a forma, né, da gente calcular a distância, né, o espaço percorrido. E agora a gente vai conversar sobre distância, né? E qual que é a diferença de distância e do deslocamento escalar? A gente até agora trabalhou com deslocamento escalar, agora a gente vai trabalhar com distância percorrida. A distância é a grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu entre os dois instantes de tempo. Ela é sempre calculada em valor absoluto. E também a distância percorrida, seguindo diferentes trajetórias, é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo. Vamos analisar isso a partir desse exemplo aqui, que fica um pouco mais fácil. Nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. E a gente quer avaliar o deslocamento e a distância percorrida. O deslocamento é a diferença, né, entre espaço final e espaço inicial. E a distância percorrida é o quanto a partícula andou para chegar do ponto A até o ponto B. Deem uma olhada aqui. Essa é uma possibilidade de trajetória, não é? Para sair do ponto A e ir até o ponto B. Esta, em vermelho, é uma outra possibilidade de trajetória. E a gente pode observar que a trajetória 1 é maior do que a trajetória 2. Se a gente conseguisse esticá-las, né, a gente ia conseguir observar isso. Ou seja, se alguém optar por ir pela trajetória 1, vai automaticamente andar mais. Se optar por ir pela trajetória 2, vai automaticamente andar menos. E a gente tem, portanto, né, uma maior distância percorrida na trajetória 1 e uma menor distância percorrida na trajetória 2. Mas a gente tem também o deslocamento escalar, ou seja, a diferença efetiva entre o ponto A e o ponto B. E o deslocamento escalar está representado para a gente aí com essa setinha em azul. Deu para entender um pouquinho da diferença, né? Vamos para um exemplo para deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. E observem essa consideração. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Neste caso, a partícula, né, o automóvel, desloca-se sempre no mesmo sentido. Logo, a distância percorrida será igual ao deslocamento, não tem uma trajetória diferenciada neste ponto. Então, o deslocamento vai ser simplesmente o cálculo do ΔS que a gente já estava acostumado a fazer. Então, vamos lá. Colocamos aqui a diferença, o quilômetro 20 e o quilômetro 65. Desconsiderem as proporções do desenho. E ele se desloca do quilômetro 20 até o quilômetro 65. Então, o espaço inicial vai ser 20 km, o espaço final, né, a posição final vai ser 65. E para a gente calcular o deslocamento, ΔS, simplesmente
final menos inicial. 65 menos 20, nós teremos, então, um espaço percorrido de 45 quilômetros, né? E o deslocamento vai ser exatamente igual. Tranquilo? Agora, chega um ponto interessante, né? Um boi sai da posição 0 da estrada e vai até a posição 5 metros. E depois retorna para a posição 0. Qual foi o seu deslocamento? Lembrem que deslocamento é sempre deslocamento escalar, o delta, final menos inicial. E qual foi a distância percorrida? Aqui vocês vão ver que não é a mesma coisa. Neste caso, em que a partícula, o móvel, ele inverte o sentido do movimento, a distância percorrida será igual ao deslocamento da ida mais o deslocamento da volta, em módulo. Fácil de entender, né? Porque se a distância percorrida, se a gente lembrar dela como o quanto que o móvel andou, para a gente saber, nesse caso, o quanto que o boi andou, a gente tem que saber o quanto que ele andou na ida, mais o quanto que ele andou na volta. Teve uma inversão no sentido do movimento, mas para nós dessa inversão, a gente não vai considerar o sinal. Por que não vai considerar o sinal? Porque a gente quer saber o quanto ele andou efetivamente, beleza? Então, por isso a gente soma a distância que ele percorreu na ida mais a distância que ele percorreu na volta. Vamos lá para esse exemplinho, né? Então, ele andou do ponto 0 até o ponto 5 metros, depois ele inverteu o sentido e voltou. Vamos lá calcular, então, o deslocamento e a distância percorrida. Qual foi o ponto inicial do movimento? S igual a 0 metros, o ponto 0. Qual foi o espaço final? Ele voltou no ponto de origem, então o espaço final vai ser igual a 0. Vamos calcular o ΔS, o deslocamento, S menos S0, final menos inicial, 0 menos 0 dá igual a 0, tá? Então o ΔS aqui vai ser igual a 0. Agora, se a gente quer saber o quanto ele andou, qual foi a distância percorrida, a gente precisa calcular o módulo da ida, o módulo da volta e somar os dois. Bom, para sair do ponto 0 e até o final, o ponto de 5 km, final menos inicial está ali 5 menos 0, mais o módulo da distância percorrida na volta, final menos inicial. Final vai ser o marco 0, inicial vai ser o 5. E, portanto, como a gente está trabalhando em módulo, eu já comentei com vocês, a gente vai desconsiderar essa alteração no sentido. Por quê? Porque a gente quer saber efetivamente o quanto essa partícula, nesse caso, o nosso boi, quanto que ele caminhou efetivamente. Então, ele andou quanto? Uma distância de 10 metros. Porém, ele teve um deslocamento igual a 0, ok? Vamos lá conversar um pouquinho a respeito das unidades de distância. Já tem um vídeo meu a respeito disso, quando eu trabalho com vocês as potências de base 10, o sistema internacional, mas nunca é demais lembrar, principalmente sobre unidades de medida. Então, nós temos que, no sistema internacional de unidades, a unidade de distância é o metro, tá? Mas a gente tem, algumas variações, como quilômetro, que eu brinco com vocês sempre e falo quilômetro, com uma entonação diferente, para que vocês lembrem que esse quilo, quando fala do quilo do quilômetro, representa 1000, a potência 10 elevada à terceira. Então, é o quilômetro, 1000 metros. Um centímetro é 10 elevado a menos 2 metros, ou seja, é 1 metro dividido por 100 partes, Então, é um centímetro. E o milímetro, ou como a gente usualmente fala, milímetro, é o metro dividido por 1000, ou multiplicado pela potência 10 elevado a menos 3. E assim a gente tem esta nossa correspondência das unidades de distância. Agora vamos trabalhar o conceito de velocidade média. E ele é muito importante, a gente já conversou sobre ele, mas é sempre bom relembrar, A velocidade média nada mais é que ΔS sobre ΔT, o espaço percorrido pelo tempo que ele levou para percorrer esse espaço, tá bom? Então, o ΔS é a variação da posição, esse espaço que a gente vai calcular. O ΔT é a variação de tempo. E aqui do ladinho eu abri essa equação para que vocês vejam como que ela é formulada, porque quando a gente trabalhar na próxima aula com a função horária da posição,
nós vamos deduzir a partir desta fórmula aqui, ok? Então, vamos lá para um exemplo de cálculo de velocidade. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual é a sua velocidade média? Então, o ΔS, a variação do espaço, vai ser 4 metros. O ΔT vai ser 200 segundos. Então, a velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT. 4, que é a nossa variação, né, a distância, e dividido por 200, que é a variação do tempo. Nós temos, então, que a velocidade é 0,02 metros por segundo. Ok? A unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Por quê? Porque a unidade de distância é metros, a unidade de tempo é segundos, então, obviamente, a velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Mas, usualmente, a gente trabalha com quilômetros por hora. E como que a gente faz a transformação? Também já tem vídeo meu lá a respeito disso, mas basicamente, do maior para o menor divide, do menor para o maior multiplica por 3,6, ok? Fica aí de lembrança para vocês sempre utilizarem isso quando precisarem resolver um exercício e converter essas unidades. E agora, né, um exemplo para vocês da conversão de 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Do menor para o maior, do metro para o quilômetro, a gente multiplica, né? Então, 10 vezes 3,6 vai dar 36 km por hora, tá? 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. E 108 km por hora em metros por segundo? Bom, do maior para o menor eu divido por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Assim, 108 km por hora é equivalente a 30 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada, né, na letra a cada segundo, né, esse móvel percorre 10 metros. E automaticamente, a cada hora, ele mantendo essa velocidade constante, ele vai percorrer 36 quilômetros. Na letra B, a cada segundo, cada passagem de tempo equivalente a 1 segundo, esse móvel andou 30 metros. Ou seja, né, no decorrer de 1 hora, ele vai andar 108 quilômetros. Não sei se vocês têm noção disso, mas se um carro estiver a 108 quilômetros por hora, se o motorista desviar a atenção durante 1 segundo, são 30 metros da estrada que ele vai perder de vista, tá? Então, é mais ou menos isso para que vocês compreendam, né, como que é importante esses conceitos. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula voltamos com mais conceitos a respeito da cinemática.